Quando a gente começou a fazer o projeto, a gente chamou a mídia, né? Para a mídia ir lá filmar os alunos e tudo mais. E um fato interessante foi um dos alunos perguntar para ele assim, para que você está fazendo isso? Ele falou assim, para proteger os idosos que não conhecem tecnologia. Então a semente nasceu. E eu fui fazer uma palestra de tecnologia para uma escola na periferia, mas minha irmã da aula me chamou. Um bairro muito pobre na cidade de Uberlândia. E aí eu ouvi uma criança falar, um jovem falar assim, tá, tio, você está me apresentando isso, mas eu nunca vou ter um computador desse e nunca vou ter um software desse, né? O que nós estamos fazendo? Desmistificando isso, quebrando essa barreira, né, de não poder pela classe social. Oi pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Fortinet Brasil Podcast. Eu sou a Poliana Lopes, uma das hosts desse canal. Uma mulher preta de pele clara, com olhos castanhos e cabelos cacheados, e hoje estou usando um colete marrom. O papo é sobre como a tecnologia e a cibersegurança impactam na vida das pessoas no projeto social CyberLab UD em Uberlândia. Vamos falar sobre cultura de segurança, da infância à formação profissional, integração entre universidade, poder público e iniciativa privada, e o impacto de preparar uma cidade para desafios de cibersegurança. E antes de iniciar o nosso episódio, a gente preparou uma pesquisa rápida para entender o que você tem achado dos nossos episódios, dos temas e do formato do podcast. É bem simples, leva só alguns minutos para responder. Você pode acessar pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela ou pelo link da descrição. E isso ajuda a gente a direcionar melhor as conversas e a trazer conteúdos cada vez mais relevantes como esse de hoje. E agora, seguindo para o nosso episódio, Reginaldo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite do Fortinet Brasil Podcast. Bonatti, mais uma vez aí, né? Só nesse ano já é a terceira participação. Eu queria começar pedindo para que vocês se apresentem para a nossa audiência, começando por você, Reginaldo. Olá, o prazer é todo meu. Eu sou o Reginaldo, sou diretor-presidente da Prodaub, empresa de tecnologia da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Eu sou branco, homem, cabelos grisalhos, estou usando uma roupa social, camisa social branca. Bonatti. Meu nome é Alexandre Bonatti, vice-presidente da Fortinet na área de engenharia. Sou homem, branco, 1,80 m, cabelos castanhos e estou usando uma camisa cinza escura. Perfeito, gente. A gente conversou bastante, tivemos alguns alinhamentos, né, Reginaldo? Discutimos o roteiro, né? E hoje estamos aqui para falar de um projeto que é muito especial, porque ele envolve o impacto de pessoas, né, de vidas. E é até curioso, porque hoje pela manhã eu conversei com um outro CISO, que também falou sobre um projeto que impacta aí adolescentes, pessoas em formação, respondendo aí, né, a esse desafio que a gente ainda tem do gap de pessoas qualificadas, né, e formadas com essa conscientização em cibersegurança. Mas falando agora sobre o CyberLab UD, eu queria começar com você, Reginaldo, contando um pouco de como que nasceu esse projeto, que eu me lembro que nasceu aí de uma conversa no evento da ANCIT, né, envolvendo a Prefeitura, a Universidade Federal de Uberlândia e uma iniciativa privada. Então eu queria que você contasse um pouco como que esse projeto ele ganhou forma e qual que foi o papel do alinhamento entre setores para que ele saísse aí de um projeto e virasse realidade. Então, eu vim conhecer esse projeto em alguns eventos e ele se consolidou lá na ANCIT. É um projeto que a gente pensa do lado social e ele só deu certo porque todas as partes interessadas viram a positividade do projeto, né? Aí nós estamos falando do setor público, que é uma prefeitura, nós estamos falando de uma universidade, nós estamos falando de uma iniciativa privada, que é a Fortinet. É um projeto que não é fácil. A gente entende que todo mundo conseguiu visualizar o potencial do projeto.
onde todo mundo ganhava no projeto, né? A Fortinet nos ajudando na tecnologia, no potencial que ela tem, na estrutura que ela tem, a Universidade Federal com o potencial de alunos que ela tem, envolvido nessa área de segurança, e o município, vamos dizer assim, com aquilo que é um motorzinho, né, que são as crianças e os jovens para participar desse projeto. E o engajamento foi coisa assim, fantástica, né? Todo mundo teve o interesse. A cidade de Uberlândia já tem esse DNA, né, de tecnologia, né, Bonatti? A gente tem lá 5 universidades, tudo cuidando de tecnologia. E o nosso prefeito, ele veio com essa pegada de tecnologia. Então, quando eu falei para ele, vamos fazer, ele falou assim, é para ontem. E desenvolver projeto em outras secretarias que tem outra finalidade, fim, por exemplo, a educação, ela está lá para educar os alunos, né, mais voltada àquela ementa. Desenvolvimento social já tem uma estrutura montada para as crianças. Todos entenderam aquilo interessante, né? Todos entenderam o que ali poderia trazer de retorno. Aí a universidade, eles visualizaram o seguinte, é uma oportunidade dos meus alunos colocarem o conhecimento que eles têm para alunos mais jovens, crianças, né? Muitas das vezes crianças carentes, sem oportunidade. Então essa foi a grande sacada nossa, né? Todo mundo viu que o projeto é interessante e todo mundo entrou 100% do seu potencial. Ou seja, havia um convite, uma necessidade e um público que precisava disso, né? Você sempre começa assim, o não eu já tenho, né? Verdade. E Bonatti, do lado da Fortinet, o que faz a empresa enxergar valor estratégico numa construção conjunta como essa? Esse é um projeto que a Fortinet olhou com bastante carinho. Eu, em especial, porque eu sei que é uma curiosidade, não sei se todos sabem, mas eu sou de Uberlândia também. E como o Reginaldo falou, Uberlândia tem essa característica de ser inovador, trazer um polo tecnológico muito forte, investimento em tecnologia. E do nosso lado da indústria, quando a gente fala em cibersegurança, a gente tem que olhar o ecossistema como um todo. A Fortinet hoje é líder no mercado em trazer tecnologia de ponta. Só que a gente precisa levar para os nossos clientes e parceiros não só tecnologia, nós precisamos levar pessoas qualificadas. E hoje, quando a gente olha para esse ecossistema, a gente ainda precisa trabalhar forte nisso. E não adianta somente a Fortinet sozinha tentar fazer esse movimento, essa engrenagem girar. É por isso que quando a gente olha para o movimento, quando inclui universidades, inclui também a parte social com as prefeituras, principalmente nesse caso com a prefeitura de Uberlândia, é a melhor forma de nós colocarmos essa engrenagem funcionar desde a tecnologia, quem gera a tecnologia, até na ponta quem vai entregar. Então é de fato para nós o grande ganho é formar talentos, formar pessoas, é claro, com intuito social também, isso é importantíssimo, porque quando a gente fala de cibersegurança, nós não estamos falando somente hoje de empregabilidade, nós estamos falando de vida. Isso é muito interessante, porque a gente precisa formar esses talentos para a vida, mas também para que eles possam ter capacidade de operar a nossa tecnologia dentro de um cliente e dentro do nosso parceiro. É muito interessante, porque na fala de vocês, acho que uma das coisas que mais se destaca é esse trabalho em parceria mesmo, né? É em conjunto enxergar ali a necessidade e trabalhar. Seja do nosso lado, né? Do lado da Fortinet com a tecnologia, com o conhecimento, com os dados. Do outro lado também ali com abrir as portas, né, para um projeto como esse, envolver quem precisa ser envolvido, né, seja diferentes secretarias, como você trouxe. Numa das coisas que foi falada, inclusive hoje, né, na outra gravação, que o nosso convidado trouxe foi o quanto que pessoas, e aí liga muito com o que você trouxe agora, Bonatti, querendo ou não, ainda são os maiores alvos quando a gente fala sobre ataques. E aí, trabalhar a conscientização, a preparação desse público, lá na frente você tem ganhos além do ROI, né, que é o que você falou agora, tem ganhos além do corporativo, são ganhos sociais e ganhos para todos nós contra os novos ataques que vão surgir, né, e diminuindo riscos também, né. Nós estamos formando pessoas para que elas tenham a consciência de como usar a tecnologia de forma segura. Isso vale para qualquer empresa, porque essas pessoas, essas crianças e jovens, eles vão estar trabalhando em uma empresa em algum momento, mesmo que não seja na área de tecnologia ou de cyber, mas ele vai operar essa tecnologia. Então, se a gente consegue lá na infância e na juventude, e até mesmo na terceira idade, trazer esse ponto de conscientização, todo mundo ganha.
Sim, o Bonatti já trouxe um spoiler aqui, né, sobre as nossas próximas perguntas, do projeto que a gente vai trazer para os idosos. Mas ainda falando dos primeiros pilotos, Reginaldo, que já foram aí realizados envolvendo crianças, adolescentes e os jovens no Wood Lab, quais foram os impactos concretos que vocês já conseguem perceber hoje? E como que essa iniciativa, ela contribui para suprir demandas por mão de obra em tecnologia e fortalecer estruturas como SOC, NOC, em Uberlândia, para gerar valor social para a cidade? Então, quando a gente começou a fazer o projeto, a gente chamou a mídia, né? Para a mídia ir lá, filmar os alunos e tudo mais. E um fato interessante foi um dos alunos perguntar para ele assim, para que você está fazendo isso? Ele falou assim, para proteger os idosos que não conhecem tecnologia, né? Então, só na fala disso aí, a gente já viu que a semente já foi Essa fala de uma criança. De uma criança, de um adolescente. Um adolescente, né? E falando em adolescente, né? Eu estava ali conversando com o Bonatti, dos alunos que fizeram parte do nosso projeto, a média de aprovação foi de 85% da certificação, né? Então a semente nasceu, né? O entusiasmo nasceu, porque quando a gente está nessa área de tecnologia, quando fala segurança, tudo é complicado, né? Porque segurança, você não faz um produto, você defende um produto, né? Então esse lado social já nasceu. E quando a gente entra com criança, a gente fez essa cartilinha aqui, né? Quer dizer, vocês fizeram, a gente emoldurou da nossa estrutura, o modelo que a gente já tem. O entusiasmo que a gente teve, né? Que faltou uma perna, que eu te faltei de falar, dos professores. Sim. O entusiasmo que os professores tiveram de fazer esse material chegar com o aluno de maneira lúdica, né? Então foi uma matéria interdisciplinar, onde todas as disciplinas fizeram um projeto em cima desse material. Ou seja, a gente conseguiu atingir todas as camadas, né? Daqueles que a gente está preparando para ser um profissional e das crianças que nós estamos preparando o quê? Para ele ter o conhecimento, né, do que vem a ser um cibersegurança. Reginaldo, eu vou querer mostrar a cartilha, porque essa é uma cartilha que é uma parceria muito legal, né? Nasceu da Fortinet, né? Que é mostrar a capa para vocês. Mas o CyberSafe é um projeto da Fortinet. Daqui a pouco o Bonatti vai conseguir explicar melhor, né? Como que nasceu esse projeto. Mas é muito interessante o quanto que tem impacto, né? Que foi o que você já trouxe hoje, né? Aí na sua resposta. Então, conseguir plantar essa sementinha, né? Fazer com que crianças e adolescentes comecem a entender. Porque como você falou, segurança tem muitos termos complexos. É um tema complexo, imagina para crianças e adolescentes. E ainda seguindo sobre esse tema da cartilha, a gente sabe que a cartilha do CyberSafe, né, ela transforma esses conceitos complexos, né, que a gente estava falando de segurança digital em uma narrativa simplificada, acessível, com uma temática lúdica. Então, eu queria que você contasse como que você enxerga o papel desse tipo de material na construção de uma cultura de conscientização. Muito no gancho, né, do que o Reginaldo trouxe aqui. O papel da Fortinet nesse programa como um todo foi justamente esse, entregar o conteúdo. Então, nós tivemos o grande desafio, porque já foi falado aqui várias vezes, né? Cibersegurança é muito técnico. Às vezes a gente fala cibersegurança de forma muito complexa, termos muito... acrônimos bem complexos de entender. Então nós tínhamos dois grandes desafios. O primeiro deles é formação técnica profissionalizante. Então nós teríamos que criar um conteúdo para a formação daqueles jovens em conhecer esse mundo de cibersegurança, mas mais voltado para a área de tecnologia, conhecer os termos, a importância, como implementar. Mas nós tínhamos uma lacuna aqui. Formação e capacitação técnica é um ponto, mas e essa parte social? Como que nós iríamos entregar o conteúdo de cibersegurança de uma forma lúdica, vendo principalmente esse outro lado, o lado de formação educacional, que essas crianças, adolescentes e a terceira idade olhassem a tecnologia
e soubessem, de uma certa forma, usar a tecnologia de forma segura. Porque fraudes hoje, infelizmente, é algo extremamente comum. E quantas pessoas hoje caem em situações de fraude, perdem dinheiro, justamente por uma falta de conhecimento. Então, esse foi o grande desafio. Conteúdo técnico, mas também um conteúdo lúdico. E essa cartilha surgiu dessa junção, vamos assim dizer, onde nós pegamos o conteúdo técnico e traduzimos para um linguajar onde é acessível para todos, justamente para que crianças, jovens, idosos pudessem ler essa cartilha e entender os principais conceitos, mas não de tecnologia, mas sim dos principais conceitos que ele usa no dia a dia. Como utilizar um e-mail, que a gente sabe que as jovens, adolescentes vão usar essa ferramenta, como usar de forma segura, como usar redes sociais de forma segura, como entender o que é um ataque, por exemplo, de phishing, mas obviamente usando uma linguagem extremamente acessível. Então essa cartilha foi projetada com esse intuito. É interessante porque se a gente for parar para pensar no público, que são, no primeiro momento, né? A gente fala aí de jovens, a gente fala de idosos, mas que no momento são crianças e adolescentes, elas nasceram já com acesso à tecnologia, com acesso à informação, com acesso a e-mail, ferramentas, mas não sabem, né? São possíveis vítimas aí também de ataques, né? E aí entra a importância de projetos como esse, né? E não só como ataques, mas inclusive de quadrilhas utilizando dessas crianças e adolescentes para usando como laranja, por exemplo. Então elas acabam não entendendo como utilizar essa vida digital de uma forma segura e até mesmo como não entrar em problemas dentro dessa área. E do outro lado, Reginaldo, como que você enxerga a cartilha no dia a dia ali, quando você começou a levar esses pilotos? A linguagem, a forma, a mensagem foi passada, você já trouxe um exemplo, né, da criança que conseguiu entender ali. Como que você vê isso na prática? O resultado já diz tudo, né? Sim. Porque, como eu falei anteriormente, professor, ele tem que ter um estímulo para fazer acontecer. E quando a gente estava falando, eu estava lembrando, cada escola, nós não estamos falando de uma escola, né? Nós estamos falando de 67 escolas que fizeram o projeto simultaneamente. Cada um fez uma abordagem diferente. Quando eu falo abordagem diferente, uma maneira de que os alunos se envolvessem. E aquilo ficou tão assim... Os alunos pegaram de certa forma que os animaizinhos que contém aqui passou a ser xodozinho da escola, né? O cachorrinho, o gatinho. E aquela brincadeira, parece uma brincadeira, que está voltando ao nosso tempo, apesar das crianças estar no meio digital, mas o quadrinho trouxe uma facilidade para eles de entendimento, né? E isso fez com que eles levassem isso para casa. Teve relato de pai que começou a falar assim, o que é que está acontecendo aqui? Que meu filho está me bloqueando aqui de alguns assuntos de tecnologia, de e-mail, de... Por quê? Aquilo passou a ser... E, na verdade, você fez o start, né? Fez o start daquilo, porque hoje tudo é automático, né? Eles vão acessando as informações, vão acessando os e-mails, vai acessando a internet de maneira automática. Então, esse foi aquele momento que deu aquela parada, aquela ruptura do mesmo. Então, a maneira pela qual o material foi desenvolvido facilitou o entendimento e aquilo passou a ser assimilado pelas crianças. Sim, ou seja, você utiliza de figuras lúdicas, né, de uma história fictícia ali para criar uma verdadeira imersão que eles entendam, né? E quando se fala de criança e adolescente, quando você cria ali personagens, eles automaticamente se identificam, né? Porque aí eles olham ali e falam, me identifico com isso. Muito interessante. Agora, quando a gente fala sobre a estruturação do projeto, né? Porque houve aí todo, como você já falou, foi o envolvimento de vários setores, de várias áreas. Houveram fases, né? Existe toda uma estruturação por etapas, que começa aí com crianças, né? De 1º a 5º ano, depois houve o avanço para capacitação de jovens do NAICA, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com a possibilidade também de certificação, né, do apoio de empresas como a Fortinet, que se estendem também para adolescentes, sempre, né, olhando essa questão da linguagem e também para o público profissional. E agora, o Bonatti já tinha dado o spoiler, né, também
para os idosos. Então a gente está falando aí em 5, só trazendo aqui um adendo, em 5 centros específicos. Como que vocês organizaram esses conteúdos com linguagens tão diferentes para cada público e de forma que essa abordagem multigeracional, ela contribuísse para essa inclusão digital, né? Então, geração de oportunidade e consolidação em uma cultura de cyberconscientização em Uberlândia. Aqui eu vou começar com você, Reginaldo, mas depois eu acho que vale você comentar também, Bonatti. A cidade de Uberlândia, a gente possui 5 CEAI, que é o idoso, conversei o contrário já, né? Contando sem onde que nós iremos, né? E uma Zinaica. Todo mundo compartilhou a sua experiência. Aqui nós estamos falando da equipe da Fortinet, né? Que estruturou o projeto. Aí nós estamos falando do pessoal da Secretaria de Educação, que usou as metodologias de ensino que chegasse às crianças. E nós estamos falando de desenvolvimento social, que são pessoas que entendem jovem e adolescente. O piloto nosso foi em 2 NAICAs, né? A gente conseguiu atingir 60 jovens. Começou com 60 e terminou com 60. Instrutores, aí a gente usou o conhecimento da Universidade Federal. Um aluno que está formando, entrar numa sala com jovens, não vai dar certo. Colocou 2. Então você vê que teve a experiência da universidade de um aluno ficar servindo o outro. E um detalhe, né? Esse novo projeto que a gente vai começar esse ano, está tendo fila de aluno na universidade para fazer o projeto. Tão certo que ele deu, né? Então, o que aconteceu? Foi união de conhecimentos, né? Agora, nada daria certo se as pessoas não quisessem, né? Então, o Bonatti, eu conversei com ele uma vez aqui no evento, ele falou assim, eu estou precisando de licença, se não tiver as licenças não vai dar certo. Ele falou assim, tá liberado. Por quê? Ele viu pela Fortinet que isso ia dar certo. Quando eu chego para o meu prefeito e falo assim, conto o projeto para ele, ele fala, é para ontem. Quando você chega para a secretária de Educação e uma secretária de Desenvolvimento Social, eles topam, vai dar certo. Não tem jeito de dar certo. E aí, agora que o projeto andou, né? E já não é projeto, virou um programa, que isso faz parte da estrutura do desenvolvimento social e faz parte da estrutura da Secretaria de Educação. A gente vai ampliar. Né? Então, de 60 esse ano, 60 jovens e adolescentes, a gente pretende colocar nas 11 NAICA e atingir um número de 800 crianças. Agora que entra o CEAI, que é o, eu diria, não o mais importante ou menos, mas o que mais me agrada, porque você não tem sentimento assim de poder ajudar. O que a gente chama de NAICA? Não, de CEAI. CEAI é o local onde os idosos vão praticar exercício, várias atividades dentro de um único lugar. Nós temos 5 em Uberlândia. Lá nós vamos fazer para os idosos. É um treinamento não muito longo, mas em cima de temáticas que eles vêm sofrendo constantemente, né? É muito comum você ver um idoso falar assim, eu não vou acessar esse tal de aplicativo porque eles vão roubar meu dinheiro. Não é? É muito fácil falar, eu não vou acessar o e-mail porque diz que fica sabendo todas as minhas senhas. É o que a gente vai atingir. Então, a gente pretende menos turno, prazo é menor, mas a gente pretende atender 1.000 idosos. E é possível. E para os alunos, que hoje, esse ano passado foi 5.000, a gente pretende chegar aos 7.000, avançando mais alunos da escola. Porque agora a coisa começa a replicar, né? Uhum. É o entusiasmo, é o interesse da coisa acontecer. E toda vez que a gente faz um projeto desse, esses NAICA, escola, está onde a população mais simples mora. Então a gente está dando oportunidade daquela criança participar disso. E essa turma que a gente acabou de falar, que foram 60 que participaram do primeiro módulo, a gente tem um projeto lá que chama o DILAB. Então, eles já vão para o DILAB. O DILAB é um laboratório mais sofisticado. E lá ele pega o segundo módulo da Fortinet. Quer dizer, dali a gente começa a criar realmente aquele profissional de tecnologia. Então, essa é a ideia do projeto com amplitude que a gente pensa na cidade de Uberlândia. Nossa, perfeito.
Bonatti? Do nosso lado, a estruturação desse programa, ele envolve uma complexidade muito grande. Nossa primeira preocupação é a escala disso. Porque, como o Reginaldo disse, 5 mil alunos e 1.000 idosos, já dá para perceber a dimensão desse projeto. Aonde eu quero chegar? Não daria somente para Fortinet, nem mesmo a prefeitura, sozinhos, conseguir chegar do outro lado. Então, além da criação do conteúdo que fez parte desse projeto, tem um outro ponto. Quem vai entregar esse conteúdo? Foi aí que nós tivemos, junto com a Universidade Federal de Uberlândia, a ideia e o convite para eles também, para eles entrarem dentro de um programa da Fortinet. Já é estabelecido esse programa, já é conhecido, que chama Fortinet Academy. Qual é o objetivo desse projeto? A gente agrega as universidades, instituições de ensino de forma geral, e nós vamos prover, além do conteúdo, vouchers de certificação. Isso é extremamente importante, porque o custo da certificação hoje, em média, é em torno de $200. Então aí a gente já consegue ver que $200, Reginaldo, é impossível um jovem pagar $200 para conseguir uma certificação. Então a Fortinet, ela cede esses vouchers para a Universidade Federal de Uberlândia. E como que nós vamos ganhar escala? Capacitando os alunos da UFO. Criando multiplicadores. Multiplicadores. A gente chama isso de Train the Trainers. Então, nós treinamos os replicadores. Nós pegamos alunos da Universidade Federal de Uberlândia, após a assinatura desse contrato do Academy, treinamos eles, entregamos o conteúdo e entregamos os vouchers de certificação. E aí sim, eles foram para campo. Eles foram para campo entregar esse conteúdo para os professores, para os alunos, e a ideia é de multiplicar isso. Quanto mais alunos da UFO nós conseguimos formar, mais eles vão para campo para conseguir replicar. E ganha dos dois lados. Ganha quem está recebendo, ganha quem está fazendo a formação. Porque esses alunos, eles podem e vão entrar num programa, eles podem entrar num programa para contar como pontos de estágio, toda uma campanha essa fomentação dessas atividades que nós vamos chamar de extracurriculares. Mas o mais interessante, tem um interesse enorme também dos alunos da própria UFO em participar dessa entrega. Legal. Então tem toda uma... Ele falou da retenção, né? Exatamente. A retenção. Então a própria Universidade Federal de Uberlândia, ela traz muito isso, a possibilidade de levar esses alunos para campo, para colocar em prática esse conteúdo que eles aprenderam tanto na grade curricular que eles já têm, mas essa grade que nós levamos e ensinamos eles também. Ou seja, é um comprometimento aí de todo um ecossistema, né? Da prefeitura, da universidade, dos alunos, de quem está recebendo, né? Todo esse programa, todo esse treinamento da Fortinet, né? Todo mundo ali no mesmo propósito. Ainda falando sobre essa questão de como que a gente replica, como que a gente multiplica isso, a próxima pergunta aqui, ela fala justamente sobre quando a gente olha para um projeto como esse, como um modelo estruturado, quais são os elementos indispensáveis para que ele seja replicado em outra cidade. E o que precisa estar alinhado em termos de governança, parceria, setores e visão a longo prazo, para que essa iniciativa ela funcione também fora de Uberlândia. Vocês já trouxeram aqui alguns elementos, mas eu queria que vocês se aprofundassem mais. E aí eu vou começar com você, Bonatti, e depois o Reginaldo. Eu já acabei até falando um pouquinho sobre como replicar, mas nós aprendemos muito com esse programa, porque foi de fato o primeiro. E essa parceria público-privada ela é indispensável. Aqui, de fato, quando a gente olha para a escala desse programa, ela é realmente importante. Então, o primeiro passo para a gente poder escalar é ter o interesse de todos. Quando a gente fala do interesse de todos, é de fato da instituição, da Fortinet, das prefeituras, e um ponto fundamental, a instituição de ensino. Para que a gente possa alcançar esse nível de dimensão que nós estamos falando, 5 mil alunos, 1.000 idosos, a instituição de ensino ela tem um papel fundamental. Então, para replicar, a gente precisa que a instituição de ensino, seja ela pública ou privada, ela entre dentro desse programa do Fortinet Academy, para que a gente possa treinar essa instituição para fazer entregar de fato esse conteúdo na ponta, em parceria com a prefeitura. Então, aqui é uma escadinha. Sim. A Fortinet ensinando e treinando dentro do programa do Academy a instituição de ensino, e a instituição de ensino através de uma parceria com o órgão público, nesse caso a prefeitura, ela poder fazer de fato a réplica. E aonde a prefeitura tem um papel importante? Em chegar no público-alvo. Sim. Porque sem o poder público nesse momento, como que nós vamos chegar nessas crianças que estão no NAICA, nos idosos que estão... aí sim a gente precisa do órgão público. Perfeito. E na sua visão, Reginaldo? Eu acho que a palavra-chave aí é
vaidade. Uhum. Não tem vaidade e não teve o dono. Quem é o dono do projeto? Hora nenhuma a gente falou, o dono é. Todo mundo compartilhou para o projeto para ser um projeto único. Eu acredito se a partir do momento que estivesse um querendo falar assim, não, o projeto é meu, ofuscando os outros parceiros, esse projeto não nasceria, né? Então acho que a palavra-chave nossa aqui é assim, unidade e humildade. Todo mundo tem o seu valor, né? Quem é Fortinet no mercado atual de segurança? Uhum. Universidade Federal. Quem é a Universidade Federal e Prefeitura de Uberlândia, cidade de Uberlândia? Qual é a cidade? Nós estamos falando de estrelas aqui, né? Mas nenhuma aqui sobrepõe a outra. Então, essa união da necessidade, do interesse em ajudar a sociedade e de fazer um projeto comum, acho que essa é a palavra-chave. Porque competência todo mundo tem, né? Uhum. Não vamos discutir competência do Fortinet, vamos discutir competência da UFO e não vamos discutir competência de Secretaria de Educação e Desenvolvimento Social. Não adianta, queridos. Todo mundo sabe fazer. Mas todo mundo quis fazer um projeto com unicidade. Quer dizer, quem é a estrela é quem está participando, que são os alunos. Ou seja, isso reflete automaticamente em quem recebe, né, em quem participa desse projeto. Agora, quando a gente fala sobre visão social e necessidade regional, Reginaldo, quando você olha hoje para o projeto CyberLab UD, como uma política pública estruturada, como você já trouxe aqui, né, com exemplos, fruto aí de uma articulação entre a prefeitura, a universidade, Fortinet, o que mais te orgulha, assim, ponto de vista social e de investimento público? Que tipo de transformação concreta você acredita que esse... E aí aqui o roteirista até colocou, casamento de setores, já começa a gerar para as cidades e para as próximas gerações? Você me fez lembrar há muitos anos atrás, que eu sou da área há muito tempo. E eu fui fazer uma palestra de tecnologia para uma escola na periferia, mas minha irmã da aula me chamou. Um bairro muito pobre na cidade de Uberlândia. E aí eu ouvi uma criança falar, um jovem, falar assim, tá, tio, você está me apresentando isso, mas eu nunca vou ter um computador desse e nunca vou ter um software desse. Né? O que nós estamos fazendo? Desmistificando isso. Quebrando essa barreira, né, de não poder pela classe social. É isso que nós estamos fazendo. Então, a alegria que me traz isso é aquele conteúdo que a gente está apresentando para crianças mais carentes, é o mesmo conteúdo que a gente está apresentando para aquelas crianças que têm mais possibilidade na vida, né? Nós estamos equalizando aqui o assunto. Porque a educação básica da cidade de Uberlândia, ela é muito boa, né? Mas não basta ter educação básica, deve-se dar oportunidade, né? Porque as pessoas têm que pensar assim, tá bom, o que eu posso ser? Quando a gente entra com material diferente desse, um conteúdo diferente, abre-se a cabeça, né? Então, se dessa quantidade de alunos que nós estamos treinando, se a gente conseguir colocar 5, 10, 20 no mercado, já estamos super felizes. Fizemos o nosso lado social. 5, 10, 20 pessoas transformadas com perspectiva, né? E assim, um falando pro outro, sabe? O comercial de graça. Sim. Né? É isso. Então, a ideia, o que me deixa mais emocionado, mais assim, entusiasmado do projeto é poder chegar com um projeto real. Não é um projeto assim, fiz, mas não fiz. É um projeto assim, que nasceu e está trazendo frutos. Bonatti, sobre a perspectiva da parceria e junto, né, da Fortinet, como que participar de uma iniciativa como essa, que é inédita no Brasil, né, que envolve educação básica, formação técnica e inclusão digital multigeracional, agrega a empresa em termos de posicionamento institucional, impacto social e construção de valor que vai além aí do negócio? Essa é uma pergunta bem importante para nós, porque a Fortinet, como um líder dentro dessa indústria de cibersegurança, a gente tem um papel social muito forte. E a gente já até fez compromissos públicos de formar mais de 1 milhão de pessoas em cibersegurança. Então, quando a gente olha essas oportunidades, é de fato poder, porque, como eu disse, a Fortinet sozinha não tem a condição de chegar nesse público-alvo. E quando a gente olha e poder contar com instituições de ensino, poder contar com órgãos públicos, como a Prefeitura de Uberlândia, nos possibilita colocar em prática, de fato, essa questão social, que é tão importante para nós. Porque, como eu disse,
não é aqui uma questão de formação de talentos para a Fortinet. É uma formação de talentos para a sociedade. Eu preciso que os nossos clientes tenham pessoas em cibersegurança, eu preciso que os nossos parceiros consigam contratar pessoas em cibersegurança, e para fomentar isso, eu preciso ir lá na base. Se eu não for lá na base, começar desde aquela criança que está ali no ensino básico, falar um pouquinho de cibersegurança, mesmo que nesse momento seja lúdico e seja para incentivar a usar a tecnologia de forma segura, mas isso pode despertar aquele brilho no olhar de falar, nossa, eu gostei disso. E aí, além dele gostar disso, é como o Reginaldo falou, ele vai ter a oportunidade de se profissionalizar. E é isso que nós estamos buscando, é agregar toda a sociedade em um tema que é extremamente relevante em todas as faixas etárias. É muito bom você poder ver, e triste ao mesmo tempo, porque os idosos são um público preferido dos cybercriminosos, até por uma questão de conhecimento, e nós estamos vivendo num mundo de transformação digital. O banco hoje é digital, tudo hoje é digital, o governo é digital. Então, se a população, se os idosos não conseguem entrar nessa onda digital e entender de forma segura como usar essa tecnologia, eles vão ficar fora. E é isso que a gente não quer isso. A gente quer que eles usem de forma segura. Então, de forma resumida, é um programa extremamente importante, algo que a gente quer escalar, quer continuar fazendo crescer, para de fato a gente conseguir esse objetivo que é capacitar, treinar e formar não só pessoas, mas como indivíduos para que possam usar a tecnologia de forma segura. Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de conversar com clientes e parceiros que trabalham essas iniciativas como essa, né? Eu já tive a oportunidade aqui de conversar com CISOs de bancos que têm essa preocupação. Como que eu levo essa conscientização para idosos, para pessoas que não têm tanto acesso à informação? Já tive a oportunidade de conversar com um CISO de varejo, do atacadão, e ele trazer, eu preciso ensinar o meu cliente final a como ele não cai em um golpe, como que ele identifica ali que é uma fraude. E também projetos sociais, né? Existem outros também. E, assim, para nós, né, como parte, né, da Fortinet, vendo toda essa movimentação, é muito legal isso. Eu sou fruto de projetos sociais, então eu sei o quanto que a longo prazo, não só a longo prazo, a curto, médio e longo prazo, isso traz impactos positivos para a sociedade. Então, muito real mesmo, muito legal ver iniciativas como essa ganhando vida. Eu volto só a reforçar, dar os parabéns para a Prefeitura de Uberlândia, porque Totalmente. Isso, e é para a própria Universidade Federal de Uberlândia, porque não é fácil ter órgãos públicos dispostos de fato que se envolvam assim, tanto nesse assunto como a Prefeitura de Uberlândia e a Universidade Federal de Uberlândia se comprometeram com a gente nessa ação. É a criação de uma cultura, né, que vocês conseguiram levar aí, né, no dia a dia de vocês através desse projeto. Pessoal, agora a gente vai para o nosso momento do Cyber Drop. Poli, como é que funciona isso? A dinâmica é simples. O convidado tem o desafio de listar 3 pontos essenciais sobre o tema do episódio, trazendo insights práticos, previsões ou alertas importantes. É um resumo direto, estratégico e sem filtro do que realmente importa. E aí eu vou começar aqui com você, Reginaldo, sobre como que a gente consegue estruturar um projeto como esse que a gente trouxe aqui na discussão, um projeto municipal de cyberconscientização que envolva aí escolas, universidades e uma iniciativa privada, mantendo coordenação, escala e efetividade. Eu acho que o primeiro ponto aí é o ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar. O segundo é entender o projeto. Todos têm que entender o início, o meio e o fim do projeto. E o último é todo mundo é dono do projeto. Acho que esses 3 itens aí são as palavras-chave do sucesso do nosso projeto. Perfeito. E para você, Bonatti, quais são as estratégias que permitem expandir um projeto como esse em diferentes faixas etárias, garantindo aí governança, impacto social e geração de oportunidades para a cidade?
complexo esse tema também para falar em 3 tópicos, mas vamos lá. Primeiro ponto é investimento. A empresa precisa ter essa vontade de investir, essa capacidade de investir. Segundo ponto, parceria. Sem parceria a gente não escala, a gente não ganha essa atração. E o terceiro ponto, de fato, é trazer inovação, porque senão a gente acaba não atraindo esse público de todas as idades. A gente tem que nos reinventar para trazer algo novo. Perfeito. Gente, eu poderia ficar aqui o dia inteiro conversando com vocês sobre esse projeto, que é muito especial, como nós estávamos falando agora, mas eu tenho um tempo aqui, então eu queria só agradecer o tempo de vocês por terem compartilhado com a gente os detalhes desse projeto, dessa parceria que funcionou tão bem, e abrir esse espaço para vocês deixarem algumas palavras, começando com você, Reginaldo, depois contigo, Bonatti. É um prazer a gente ter essa oportunidade, né, de divulgar o nosso projeto. É um prazer de ter vocês, Fortinet, fazendo parte do nosso projeto, uma empresa sólida, né, que tem interesse social também, e que a gente está aberto para quem quiser conhecer o nosso projeto, conhecer a nossa estrutura. A gente está aberto lá para trocar ideia e expandir isso, né? Isso não pode ficar preso, parado só numa cidade. Esse é um projeto muito interessante e o mercado precisa dessa mão de obra. É muito carente dessa mão de obra, então é expandir. É como sempre eu estou dizendo, esse projeto não é meu, não é da Prefeitura de Uberlândia, não é do prefeito, é da sociedade. Sim. Então é isso, estamos à disposição para quem quiser falar com a gente e mais uma vez agradeço a vocês, Bonatti, pelo apoio que vocês deram para a gente. Obrigado. Eu também não posso deixar de agradecer, Reginaldo, parabéns pelo trabalho mais uma vez, você que encabeçou tudo isso dentro da Prefeitura, agradecer à Universidade Federal de Uberlândia, o prefeito Paulo Sérgio, que sempre de braços abertos ali para nos receber nessa parceria. Agradecer a todos os envolvidos, professores, os secretário de Desenvolvimento Social, secretário de Educação, os alunos que de uma certa forma, tiveram que estudar bastante, os alunos da UFO, para replicar esse conhecimento. De fato, agradecer a toda a sociedade por participar desse processo e nos deixar, mais uma vez, abertos a, como o Reginaldo falou, isso não pode ficar preso somente em uma cidade. Nós precisamos expandir isso para que a gente consiga atingir o maior público possível. Então, a Fortinet está à disposição também para novos interessados. Sim. Muito obrigada, gente. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela audiência. Participem aqui nos comentários, compartilhem esse episódio e ajudem a fortalecer o Fortinet Brasil Podcast. Esse que é um espaço de trocas como essas, aprendizados e conexão sobre cibersegurança e tecnologia. Um abraço e até o próximo episódio!